Amém, queridos? Se assente. Ainda usufruindo desse ambiente. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? O Espírito Santo estava falando ao meu coração a respeito dessa questão de espectadores, sabe, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo. Amém. Nós somos responsáveis por guardar, proteger, manter a unção do Senhor. Amém? O Espírito Santo, aleluia, ele é sensível, irmãos. Amém? A Bíblia diz que o Senhor se manifesta onde ele é desejado. Amém. E quando nós desejamos, aleluia, quando nós desejamos essa unção, esse poder, essa graça, essa glória de todo o nosso coração, aleluia, aí, meu querido, aí o Espírito Santo se move, alcança os corações, fala nos corações, derrama bênçãos, curas, milagres acontecem. Amém? Quando cada um de nós, a Bíblia diz, irmãos, que quando estavam todos reunidos de um só pensamento, um só coração, em uma só disposição, irmãos, aí o Senhor tem liberdade para operar. Quantos lembram da passagem em que Jesus foi curar e também ressuscitar a menina? E tinham muitos lá que estavam duvidando, rindo, quando ele falou assim: ela não está morta, ela apenas dorme. Eles estavam incrédulos. Jesus teve que tirar aquelas pessoas daquele ambiente para que ele pudesse ressuscitar aquela menina. E sabe, irmãos, nós precisamos crer junto. Amém? Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E quando nós pegamos junto, concordamos, irmãos, aleluia, aí o diabo não pode contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, contra nosso trabalho, irmãos, porque nós estamos unidos. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como você não vai ser um espectador, você vai ser poderosa nessa noite. Amém? Aleluia. Pode afastar um pouquinho? Está melhor assim? Vai avisando aí, eu estou por vocês aí. Amém, queridos? Irmãos, nosso pastor querido, abençoado, está, como já foi avisado lá em Joinville, compartilhando a palavra lá. E tenho certeza que o Senhor está falando aos corações lá e também vai falar aqui. Então, porque a palavra é do Senhor. Amém? Então coloque a sua expectativa na palavra, naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho hoje da palavra do Senhor. Eu estava pedindo, para o Senhor uma palavra e me veio um assunto, um tema. E o tema dessa mensagem, nessa noite, é o reino de Deus e a cultura do céu. Amém? Amém. Está animado para ouvir sobre isso? Amém. Glória a Deus, amém. Eu também, o Senhor falou comigo e vai continuar falando ainda hoje. Amém? O reino de Deus e a cultura do céu. Irmãos, nós não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos aqui. Amém? Existe uma cultura nesse mundo, mas a nossa cultura é a cultura do céu. Amém? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Você abre a sua Bíblia, até pedir para os irmãos também colocarem lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido esse versículo, Está em qual versão ali? Dá para colocar primeiro na atualizada e depois nós vamos colocar pode ser atualizada, tá? A revista atualizada. Aleluia. Amém. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Ele nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém, queridos? Amém. Talvez você já deve ter ouvido muito essa palavra. Não sei quanto tempo você tem de cristão, de crente,
Mas a redenção, irmãos, essa palavra ela é carregada de tanto poder, de tanta graça, de tanto amor, queridos. Aleluia. Que se todos soubessem, irmãos, você estaria rindo agora. Amém? Porque, irmãos, essa palavra é poderosa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. No grego, a palavra redenção é hexagorazo. Desculpa o meu grego aqui, né? Não consigo falar fluente. Hexagorazo. Mas olha só o significado: comprar para fora, resgatar de um lugar. É como comprar um escravo com vistas a libertá-lo. Amém? Amém? Essa palavra redenção tem tudo a ver com um resgate, comprar um escravo. No tempo de Jesus, ainda hoje existe assim, a comercialização de escravos. Mas no caso da redenção, não é comprar um escravo para ser meu escravo agora. Eu peguei e comprei um escravo, que era escravo de alguém, para ser meu escravo agora, nesse sentido natural da coisa. Mas o que Jesus fez? Ele nos comprou, irmãos. Nos comprou, Ele nos redimiu, amém? Nos comprou. Nós éramos escravos, irmãos, desse mundo. Nós estávamos presos no império de trevas. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, amém? Com a intenção de nos libertar, aleluia, amém? Com o amor dele. Então Ele nos libertou, queridos. Nós éramos escravos, mas fomos libertos por Cristo. Amém. Quantos foram libertos por Cristo? Amém. Aí talvez você pense assim: eu não era escravo. Tem certeza? Né? Tem pessoas que falam assim: mas eu sou bom, eu não sou escravo de nada. Você deve, com certeza você é escravizado por alguma coisa, seja por um vício, né? Seja por um costume, por um hobby, por alguma coisa que você gosta de fazer, aquilo que você dedica muito tempo, né? E esse sistema desse mundo. Mas, queridos, o Senhor nos libertou, nos transportou desse lugar para o reino do Filho do seu amor. Ainda que estejamos fisicamente aqui, mas não somos aqui, somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus e a cultura do céu. Sabe, irmãos, se nós estamos no reino, então nós precisamos praticar e viver a cultura do reino, a cultura desse reino, a cultura do céu. Amém? Estamos aqui, queridos, mas aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que sabe onde está, o que tem, o que pode, esse, queridos, vive a cultura do céu. Aleluia. Amém? Amém. Oh, glória. Você está sendo abençoado aí? Amém. E eu gostaria de também, na mesma versão atualizada, pode colocar Gálatas 3,13 para nós ali. Gálatas 3,13. Oh, aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe, irmãos, nós éramos escravos e estávamos também debaixo de uma maldição. Amém, queridos? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, irmãos. Agora, se você pega a versão transformadora, NVT, se você puder colocar ali, diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tornando-se sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Queridos, Cristo morreu para que nós fôssemos transportados desse lugar e passássemos agora a estar no reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. De um império de trevas que estávamos, mas agora estamos nesse reino de amor. Amém, queridos? E falando um pouquinho ainda do versículo acima, tem a palavra remissão também. E essa palavra em grego é apesis, significa libertação, soltura, liberação, deixar ir, pagamento de dívida. E essa palavra é usada mais para perdão de pecados, né? E perdão da fiança também. É como se nós estávamos presos, mas Jesus nos redimiu. O que seria isso? Ele pagou o preço, Ele pagou a fiança. Amém, queridos? Imagina que uma pessoa está presa por alguma falta, algum crime que essa pessoa cometeu, e aí vai alguém e paga o preço, paga aquela fiança, e aquela pessoa sai daquele lugar, tirada daquele lugar, sai para fora com alguém que pagou o preço. Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém, queridos? A salvação para nós é gratuita, é de graça, mas não foi de graça para Jesus.
Jesus pagou o preço, irmãos. Aleluia. Amém? E sabe, queridos, quando a gente fala sobre Jesus, a morte de Jesus, o preço que Jesus pagou, não é para você ficar triste, não, é para se alegrar, irmãos. Aleluia. Porque Ele pagou no meio do seu lugar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra remissão, quando você ouvia, aquele preço que foi pago. E a palavra redenção é o que? A palavra redenção é aquele que foi comprado. E sabe o que acontece agora com quem é comprado, irmãos? Aleluia. Se torna a propriedade daquele que comprou. Aleluia. Amém? E o significado de, só para nós finalizar essa parte aqui, de cultura, né? No latim, cultura significa colere, cultivar princípios e valores, comportamentos, crenças e costumes e leis. Por que eu falei sobre isso? Porque, irmãos, muda-se o sacerdote, muda-se as leis. Amém, queridos? Muda-se o reino, muda-se as leis. Muda-se o reino, muda-se o costume, os valores, as práticas, os princípios, as crenças, os valores. Sabe, irmãos, nós fomos resgatados do império de trevas, não é para viver os costumes do império de trevas, mas para agora viver, aleluia, a cultura do céu. Amém, amém? Por isso, queridos, aqui nós não fizemos nada para ser salvo. Porque nós somos salvos, andamos em novidade de vida agora. Sabe, irmãos, isso é tão poderoso, irmãos, porque o que acontece? Tem muitas pessoas querendo fazer para ser salvo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nada do que eu e você possamos fazer é suficiente para nos colocar nessa posição de filho. Nada, irmãos. O ser humano tentou e não deu conta. Aí Jesus teve que vir, morrer, pagar o preço, nos comprar, que éramos escravos, nos tornamos propriedade de Jesus agora. Aleluia. Mas não como escravos, livres. Agora Ele nos deu o poder de filhos, irmãos. Aleluia. E quando a gente se tornou filho, a gente também logo se tornou herdeiro de Cristo. Aleluia. Não tínhamos nada, éramos escravos, nem a nossa vida nós não tínhamos. O escravo é assim, irmãos, ele não tem nada e nem a própria vida dele ele não é dele, é de alguém. Estávamos escravos no mundo, não tínhamos nada, mas Cristo nos comprou. Além de nos comprar e nos libertar, essa redenção, né, nos redimiu. Além de nos libertar, Ele ainda nos tornou filho dele e herdeiro dele. Mas e aí, o que acontece com o fato de ser filho dele, herdeiro dele? Nada, ele só é o dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e da terra. Amém? Dono de tudo, né? Todo poderoso, é o Shaddai, o todo poderoso. Ele é aquele que é autossuficiente, ou seja, não tem nada que você precise, o que você necessite, que Ele não possa fazer pela sua vida. Aleluia. Amém? O todo poderoso. Aleluia. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Que tranquilo, nós vamos chegar num bom lugar. Aleluia. 1 Pedro 2, 9. Agora pode ser na NVT, versão transformadora. Aleluia. Diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Diga assim: eu sou sacerdote. Reino de sacerdotes. Amém? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Repita de novo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Sabe, querido, se você entender, aleluia, essa verdade, que você nunca mais vai ter medo do que o diabo possa fazer contra a sua vida. Porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é com nós, imagina quem pode tocar no Filho do Senhor, no ungido de Cristo. Aleluia, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, amém? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, amém, queridos? Sabe, irmãos, se nós não cuidarmos, a gente vai ter a tendência de começar a esfriar com relação ao valor que existe na redenção.
no fato de Jesus ter nos comprado, nos resgatado, nos liberto, nos transformado. Aleluia. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus, ela está aqui para nós nos alimentarmos e crescermos ainda mais em fé nessas verdades. Amém? Não se deixe distrair, irmãos. Não acredite no que o diabo fala, irmãos, porque o diabo é mentiroso desde o princípio. Aleluia. Se Deus falou, está falado, e ponto final. Não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Eu não preciso saber o que você está passando. Deus sabe o que você está passando. Aleluia. Às vezes, irmãos, se não cuidarmos, às vezes pode-se ter uma tendência de acreditar mais no que o homem fala do que no que Deus falou. Tem pessoas que têm a tendência de crer mais no que um médico fala do que no que Deus falou, aquele que criou o médico. E não é pecado, irmãos. O médico, eu vejo a medicina, os médicos, como uma ferramenta de Deus para cooperar, amém? Para a cura das pessoas. Aleluia. Não vamos ao extremo, né? Mas parece que tem pessoas que, se o médico falou ele já, para ele é lei. Mas e se eu falar que Deus tem uma palavra para você? Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, queridos. Aleluia. Só que tem uma parte que nos cabe. Nem tudo o que Ele prometeu vai acontecer se eu não me envolver. Se você não se envolver. Aleluia. E sabe, irmãos, é essa a vontade de Deus. Que nós venhamos cooperar com Ele e viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia, amém? Deus é bom em todo o tempo. Olha só que interessante. Assim, vocês podem. O objetivo que Deus nos transformou, nos transportou de império de trevas para o reino de Deus, com um objetivo, irmãos. Ele não quer que você vá sozinho, não. Ele não quer que você vá nessa jornada sozinho, não. Amém? Amém. Deus quer que você traga mais gente. Deus quer que você chame o seu familiar, o seu amigo do trabalho. Sabe por quê, queridos? Porque é maravilhoso viver essa vida, Deus. E sabe que quando eu falei aqui sobre a questão nós somos libertos, e olha só a intensidade da libertação. Se eu creio que Jesus pagou o preço por mim, eu não tenho que pensar que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Amém? Às vezes as pessoas têm, a religiosidade faz isso. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro para ser salvo. Senão, eu não sou salvo. Eu te pergunto uma coisa: se estas coisas te salvassem, não precisaria da morte de Cristo. Não é verdade? Se eu entendo que alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer vai me salvar, é a mesma coisa que eu falar assim, Senhor, eu sei que Tu morreu, ressuscitou, curou, transformou, que Você é Filho de Deus, que Você veio para salvar. Eu sei de tudo isso. Morreu na cruz, foi crucificado, né? Foi coroa de espinhos, chicoteado. Eu sei de todo esse sofrimento que Você pagou, morreu por mim, foi maldito no meu lugar, pregado. Mas se eu não fizer isso, não vou ser salvo. Se eu não fizer aquilo, eu não vou ser salvo. Irmãos, aleluia. Entenda uma coisa. Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E sabe, queridos, Jesus veio para nos libertar de um império de trevas e muitas vezes também de uma vida de religiosidade. Quando eu penso que eu preciso dar uma ajudinha para Jesus, queridos, Jesus não precisa da tua ajuda. Jesus pagou o preço, Ele morreu no teu lugar, Ele fez tudo, Ele cumpriu a lei. Amém? Amém. Não precisa, irmão. Sabe o que Ele quer que você faça? Se renda e fala assim, eu aceito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado porque Tu morreu no meu lugar. Obrigado, Pai, pela fé. Eu recebo tudo aquilo que Tu conquistou na cruz por mim. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai nascer. Eu estou falando aqui, Deus está falando, irmãos. Amém? Se não for para você a palavra diretamente, não for remédio, vai ser vacina, e também Deus está nos seus caminhos. Amém, queridos? Amém. Você nasce de novo. E agora, porque você nasceu de novo, você é salvo, você anda em novidade de vida. Agora sim, porque eu fui salvo, eu não faço isso ou aquilo.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém, queridos? Aí eu não faço alguma coisa, deixo de fazer e tal. Por quê? Porque agora eu sou filho, eu estou no reino. Aleluia, eu sou salvo. A Bíblia diz que eu sou sal da terra agora, luz do mundo. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo agora. Amém? Muda, não muda, irmãos? Aleluia. Aí eu entendo que nós vamos ser aliviados. Quando Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só tem uma forma de aliviar: se ele carregar. Se eu tiver que carregar, não tem alívio. Não é verdade? Mas foi só um parênteses, irmãos, ali para nós entender isso, irmãos. E por isso que Jesus, nós vivemos, temos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, nós não andamos sem cabeça, não é verdade? Quantos aí viram um corpo sem cabeça andando por aí? Não existe. Se tem um corpo, tem a cabeça, né? Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, amém, queridos? E se nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, estamos ligados, o corpo está ligado na cabeça, queridos, tudo que Cristo é, nós somos também com Ele. Nós somos um com Ele agora, amém? Aleluia. Aleluia. Onde Cristo está, ali a liberdade, ali a cura, ali a transformação, ali a alegria, a poder, a unção, aleluia, a prosperidade, a milagres. Aleluia, nós estamos ligados nele. Glória a Deus, amém? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom, aleluia. Nova vida, nova lei, irmãos. Por que eu falei sobre isso, essa questão de que Cristo pagou o preço? Às vezes as pessoas, elas se entregam para Jesus, frequentam a igreja e tal, né? Congregam, estão sempre lá, mas não entenderam ainda que agora é para você andar em novidade de vida. Não é a vida que está, a vida de outrora ficou lá no passado, não pode mais se manifestar o velho homem. Agora é o novo homem, a nova criação. Amém, queridos? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, irmãos. Você não foi remendado, você não foi, não, queridos, você foi criado novo. Isso. Aleluia. Amém? Amém? Não, eu fui reformado. Não, irmãos, Jesus não te reformou, Jesus te criou de novo. Mas eu continuo o mesmo. É o mesmo cabelo, né? O mesmo narizinho, a mesma boca, a mesma orelhinha. Por fora pode ser, irmãos, mas do seu espírito, do seu verdadeiro eu, você foi criado de novo. Amém. Aleluia. Amém? Criado novo, é uma nova criação. O diabo quer aquele que gosta de copiar, de remendar, de fazer essas coisas, mas Deus faz tudo novo, Ele é o Criador. Amém, queridos? Aleluia. Deus é maravilhoso. Uma nova vida, nova lei. Uma linguagem. Qual que é a linguagem do reino? Eu separei algumas linguagens do reino que são diferentes. Não é o crentez. Quantos aqui conhecem o crentez? Fala vaso, marreta de Jeová, marreta, como é que é? Dente de brasa, marreta que esmiuça a cabeça do diabo, enfim. Não estou falando do crentez, né? Varão, varoa, né? Não estou falando disso, irmãos. Isso são costumes e tal, enfim, né? Faz parte da cultura, né? Muitas vezes. Mas a linguagem do reino, qual que é? O que a Bíblia diz? Irmãos, a linguagem do reino, ela é positiva, ela não é negativa. Amém? Não fale negativo, irmão. Não fale, olha para o seu irmão e diga assim: não fale negativo. Não fale negativo. Mas o que isso tem a ver? Simples, a Bíblia diz que no poder da língua está vida ou morte, bênção ou maldição. Aquilo que você fala vai ser criado no natural. Então, se eu falo negativo, eu vou viver do negativo. Se eu falo positivo, eu vou viver aquilo que eu estou falando. Então, não fala mais morte, fala vida. Não fala mais doença, fala cura. Amém? Não fala opção, queridos, fala aquilo que Deus tem para você. Amém. Aleluia. Parece que tem pessoas que parece que de 10 palavras que saem da boca dela, 8 é murmuração, 8 é reclamação. Reclamação, está clamando errado. Clame, mas clame certo. Clame palavra, irmão, sai palavra de você. Fale positivo, não fale negativo. É a cultura. A cultura do mundo, ele diz assim: eu estou morrendo de fome. Eu lembro o apóstolo Bud falando assim: estou morrendo de fome. É a cultura
cultura do Brasil isso. Tu está morrendo? Tu está morrendo ou você está com fome? Quando você fala, estou morrendo, você está dando uma ajudinha aí para... Do poder da língua existe vida ou morte. O mundo foi criado com palavra, com aquilo que sai da nossa boca. Então aquilo que você está falando, está criando no mundo natural. Traz do mundo espiritual e cria. Eu não posso. A partir do momento que você diz que eu não posso, então você não vai poder mesmo. Tem que falar assim, olha, eu posso, eu consigo, eu vou. Aleluia, eu chego lá. Pode não chegar na mesma hora, mas eu chego lá. Se eu não chegar junto contigo, chego um pouquinho depois, mas eu chego. Mas eu chego lá. Aleluia. Vamos começar a mudar a linguagem do reino, irmãos, com a cultura do reino. E do céu, queridos, do céu a doença. Sim ou não? Do céu a tristeza? A escassez? Não, queridos. No céu a vida, a saúde, a alegria. Aleluia. Amém? Não fale em negativo, fale em vida, fale aquilo que você quer viver. Isso é a linguagem da fé, irmãos. Mas eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui que está acontecendo isso. Mas quem disse que você tem que falar o que você está vendo? A fé fala o que o olho não está vendo. Aleluia. Amém? Aleluia, amém. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, amém, queridos? Outra coisa, seja otimista, não seja pessimista. A linguagem do reino é otimista, irmão. Parece que nada dá certo, porque a pessoa fala assim, é a lei de Murphy. A pessoa tem, para dar uma desculpa para que não está conseguindo, sempre vai achar uma justificativa, parece que nada dá certo comigo. Você, não fale isso, mesmo que a aparência, a situação, a circunstância estejam demonstrando esse tipo de coisa, mas não fale isso. E aí, está tudo bem? Rapaz, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Aleluia, Deus tem me abençoado, viu? E aí, o dinheiro? Chegou? Não chegou ainda, mas está chegando. Amém? Se não chegou, está chegando. Aleluia, a conta está paga? Rapaz, está sendo paga. Já está paga. Aleluia, está acontecendo. Você conseguiu fazer tal coisa? Rapaz, eu estou chegando lá. Aleluia. Mas nunca fale, não posso, não consigo, não sei. Queridos, fale que você é em Deus. Amém. O vitorioso habita dentro de você. Amém. Porque assim, o vitorioso habita dentro de mim. Sabe, queridos, o Espírito Santo mora dentro de mim, de você, e ele mora com todas as ferramentas do céu aí. Tudo que nós precisamos, queridos, de Deus já está dentro de nós. Basta nós tirarmos aqui de dentro e expressarmos. E aí, através da nossa boca, vai começar a criar as coisas no mundo natural. Aleluia, amém? A linguagem da fé, olha só, a linguagem da fé, eu falei já uma das linguagens. A linguagem do reino é uma linguagem de amor. Aleluia. Diga assim, Deus é amor. Deus é amor. Aleluia. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém, queridos? Filho de peixe, peixinho é, filho de cachorro, cachorrinho é, filho de gato, gatinho é, e filho de Deus é o quê? É um pobre miserável, cego e nu? Caco da telha que raspou as feridas de Jó? Não, queridos, você é herdeiro. Aleluia. Filho de Deus, herdeiro das coisas celestiais, queridos, que vive e foi chamado para o reino. Aleluia. Eu não sou nada. Ainda faz aquele beicinho para querer ter algo que alguém tenha pena. Não sou ninguém, sou um pobre miserável. Queridos, você não era ninguém. Jesus não deu a vida dele por um ninguém, para você continuar um ninguém, porque você era um ninguém. Mas quando Jesus te comprou, você não é mais ninguém agora. Amém. Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Filho de Deus. E sabe, irmãos, quando eu sei que eu sou filho agora, cada vez que se você fala assim, eu não consigo mesmo, não sou nada, eu sou um fraco, eu não tenho condições. Você está falando que o filho de Deus não tem condições? Você é filho. Sabia que Jesus chamou de irmão? Por quê? Porque Jesus é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Você entende? Está escrito na Bíblia, irmão. Não é, isso aqui não é a versão do pastor Ricardo, não. É o que está escrito na Bíblia.
E sabe, irmãos, como filho e herdeiro de Deus, nós somos a imagem e semelhança dele, nós podemos, queridos, nós somos criados para exercer a autoridade nessa terra. Mas quando o homem pecou, aí o diabo agora passou a ter autoridade sobre a terra, e o homem acha que tem que se curvar ao diabo. Mas se ele tiver Deus dentro dele, que é o Espírito Santo, queridos, aleluia, o diabo tem que se dobrar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, amém? Então a linguagem da fé, a linguagem do reino, é a linguagem do amor. Amém, queridos? Diga assim: Deus é amor, e a minha linguagem também é o amor. 1 Coríntios 13 fala sobre isso, sobre o amor. Eu acho engraçado que as pessoas, quando ouvem falar de amor, acham que tudo é um mar de rosas. O amor, rosas, tudo a calmaria. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo suporta. Amém, queridos? Aí eu amo, amém? O fato de nós amarmos significa que nós não vamos termos problemas nessa terra. Amém? Porque embora nós estamos no reino de Deus, na nossa vida espiritual, estamos ainda aqui no nosso corpo físico, e a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Amém, queridos? Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, estejam animados. Amém? Ter de bom ânimo significa estejam animados. Aleluia, eu venci o mundo. Sabe, queridos, às vezes as pessoas não têm noção, pensam assim: mas Jesus, aconteceu com Jesus, porque Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus, né? Pensam assim: Jesus fez isso, fez aquilo, curou, ressuscitou, operou tantos milagres, mas porque era Jesus, Jesus era Jesus, né? Queridos, Jesus fez tudo isso como um homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou completamente. Amém? Porque era necessário que um homem morresse para pagar o preço, irmão. Ele pagou o preço no nosso lugar. Não teria como ele pagar um preço como Deus, ele pagou o preço como um homem. Por isso que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aquilo ali, queridos, era a separação, era o preço, era a maldição que ele tomou no nosso lugar. Amém? Amém. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu único filho para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. O diabo quer te acusar, quer falar de você, falar que você não pode, não tem condições, mas Deus fala: você pode. Aleluia, amém? Linguagem do reino é a linguagem da fé. Diga assim: a linguagem da fé. Sabe por que, queridos? O reino é espiritual, não é físico, irmãos. Então, assim, se você entender a linguagem do reino, você nunca vai conseguir viver essa linguagem, essa cultura do reino fisicamente, no sentido assim de enxergar. Por exemplo, eu vou enxergar aqui, porque é no mundo do espírito. Seus olhos naturais podem não ver, mas está acontecendo muitas coisas no mundo do espírito. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11:6, pode colocar lá para nós? Hebreus 11:6. Quantos querem agradar a Deus aí? Levante a mão. Amém. Você quer agradar a Deus? Diz assim: pois o Senhor disciplina. 11:6. Eu falei 12, irmão? Falei 12? Oh, Jesus. Entendi. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo eu entendo que se eu andar em fé, eu agrado a Deus. Não é verdade, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu vivo essa linguagem do reino, a fé, aí eu agrado a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Amém, queridos? A linguagem do reino é a linguagem da fé. Eu não vi, mas eu creio. Amém? A linguagem natural se baseia nos 5 sentidos. Eu tenho que ver para crer. Isso é Tomé, né? Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir. Isso aí não é uma linguagem do reino, isso é uma linguagem natural, humana. Amém? Mas se você quer viver aquilo que o reino, a totalidade do que o reino tem para você, queridos, comece, aleluia, a praticar a linguagem do reino, a linguagem da fé. Amém? Linguagem do Espírito. Irmãos, no reino é a linguagem do Espírito.
Não adianta, você não vai conseguir usufruir do reino com uma linguagem natural, é a linguagem do Espírito. E a linguagem do Espírito, olha só, Gálatas 5:22, olha que interessante. Qual é a linguagem do Espírito? Gálatas 5:22, mas o Espírito produz este fruto: amor, diga amor, amor. Alegria, paz. Amém. Então, vamos lá então. Mas o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Volta um pouquinho lá para nós, só para nós entendermos, a linguagem do Espírito. Nós estamos falando do reino de Deus, né? Produz esse fruto. Falamos do amor, alegria. Irmãos, o fruto do Espírito, a linguagem do reino, não é tristeza não, tá? É alegria. Amém? E tem um outro versículo que eu lembrei, que a Bíblia diz que é um coração alegre, formoseia o rosto. Então, deixa eu ver quem está alegre aí. Ah, pai, já melhorou. Paz. Até o próprio Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou. Queridos, tudo aquilo que Deus nos dá é bom. Amém. Jesus te deu, você não está pegando por quê? Você não está usufruindo do que Jesus te deu. Ele diz: deixa-vos a minha paz vos dou. Amém? Se Ele me deu, é meu. Aleluia, amém? Eu quero daquilo que Ele me deu. Paciência. Não olhe para o lado agora, faça cara de paisagem assim, para não entregar ninguém. Paciência, irmãos, é uma linguagem do reino, amém, queridos? É uma linguagem do Espírito. Amabilidades, queridos, a amabilidade é amar e saber ser amado, amém? É frutificar no amor, aleluia. É ser amável, amém? Você sabe o que é ser amável? Não é fácil, irmão, mas é possível, amém? É as pessoas fazerem questão de te amar, amém? Fazerem questão. Ah, mas eu estou longe disso. Mas comece a trabalhar nisso, que é bênção, amém, queridos? É ser fácil. Você é uma pessoa fácil de ser amada? Não responda, faça cara de paisagem. Amém? Mas vamos lá. Fruto do Espírito, linguagem do reino. Aleluia. Bondade, irmãos. Bondade. Glória a Deus. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. E eu como filho, também sou bom. Fidelidade. Aleluia. Deus é fiel. E eu como filho, também sou fiel. Continuando. Mansidão. Os coléricos aí, os sanguíneos que o digam, né? Mansidão. Aleluia. Irmãos, fiquem tranquilos, tá? Que até Moisés, que eles perdeu as estribeiras quando foi lá na hora. Bateu o cajado lá na rocha. Sai água aí. Deus falou que era para sair água. Não está saindo por quê? Pum! Bateu lá. Deus falou que ia sair, saiu água, mas Deus pegou e falou assim: Moisés, cadê o fruto do Espírito? Cadê a linguagem do reino, né? Então, mansidão e domínio próprio, irmãos. Não olha para ninguém, faz cara de paisagem. Domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio, irmão? É o teu espírito mandar na tua carne. Isso aí. Domínio próprio, irmãos, é você pegar o seu corpinho e fazer assim: você vai para a igreja, que o seu corpinho não quer, né? Domínio próprio é você pegar o seu corpinho e você falar assim: você vai orar, né? Mesmo que o seu corpo não quer orar, amém, queridos? Domínio próprio é pegar o seu corpinho, mandar, colocar ele no lugar dele e fazer aquilo que Deus quer que ele faça. O apóstolo Paulo falou assim: eu esmurro o meu corpo e eu subjugo a escravidão. O meu corpo tem que me servir. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é no Espírito, amém, querido? Não é no corpo. Deus não tem orelha, né, pé, mão, ele, né, no sentido de Deus. Ele fala nessa linguagem com a gente porque ele precisa falar de uma forma que a gente entenda, amém, queridos? Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito, amém? E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito, e Espírito é aquele que nasceu de novo, não é o corpo físico, ainda que vai resplandecer, vai também refletir, amém, queridos? Mas o Espírito, o nosso verdadeiro eu, precisa mandar no corpinho. O seu corpo, irmãos, olha, eu vou te falar, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, existe uma luta entre a carne e o Espírito, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês já ouviram?
O espírito está pronto e a carne é? Fraca. Deixa eu te perguntar, a carne está sendo fraca mesmo? É a boa reflexão. Não, é para refletir, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E de fato a carne é fraca. Não dá para comparar a carne, né, física, a matéria, com o poder do espírito, né? Com aquilo que nós podemos realizar espiritualmente. Mas veja bem, a carne, só para refletir, a carne está sendo fraca mesmo ou está sendo mais forte? Não precisa responder, as caras depois acham, né? Por que eu falo isso, irmãos? Quando você não consegue pegar a sua carninha, seu verdadeiro eu, e você vai para a igreja, aí a carne está pegando e falando assim: olha, eu estou mais forte, eu estou segurando você em casa, né? Eu estou impedindo você de receber a bênção, eu estou impedindo você de se alimentar da palavra. Amém? Então, diga assim: a minha carne vai ter que se sujeitar ao meu verdadeiro eu, que é espiritual. Não há lei contra essas coisas, glória a Deus. A linguagem do reino também é a linguagem da graça e da liberdade. Abra lá em Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Aleluia. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Irmãos, olha só o que diz o versículo. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Tem gente que foi liberta, mas parece que quer voltar para a escravidão. É o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. O povo de Israel estava 400 anos escravo no Egito. E a Bíblia diz que Deus pega eles com mão forte e tira de lá. Tem as 10 pragas, não foi fácil. Resgatou eles de lá com milagres, com uma operação de milagres e maravilhas. Deus tira eles de lá da escravidão e traz eles. Eles começam agora a peregrinar. O deserto, que eles era só para eles passar, e era para ser uma passagem rápida para a terra prometida. Só que por causa da murmuração deles, eles ficaram rodando, andando em círculos no deserto. Aí foi-se uma geração inteira, para só a próxima geração entrar na terra prometida. Olha o que é sério. Então diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles falam assim, reclamando direto, né? Eles reclamando: ô Moisés, você nos tirou lá do Egito, lá para nós ficar aqui, morrer de fome aqui no deserto? Morrer de fome? Ô Moisés, que negócio assim, só reclamando e murmurando. Nós devia voltar lá para o Egito, pelo menos lá nós tínhamos cebola para comer, né? Cebola? Então a Bíblia diz que o povo de Israel desejou voltar para o Egito. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você está num bom lugar, não deseja voltar. É isso aí. Para onde Deus te tirou? Amém? Amém? Aleluia. Então foi para a liberdade. Queridos, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, logo eu não posso me colocar novamente num jugo de escravidão, num jugo da lei, da religiosidade inclusive. Olha só, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Aleluia. Queridos, o maior e melhor culto de libertação é o culto do ensino da palavra. Isso aí. Sabe por quê? Olha só que interessante. Jesus falou assim, e conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem liberta? A verdade. Olha só, em João 14,6, eu acho que é isso, 14,6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vamos lá então, conhecereis a verdade, e a verdade vos... João 14,6 ele fala assim, eu sou o caminho e a verdade. Então quando eu conheço verdadeiramente Jesus, a sua palavra, e pratico a sua palavra, eu sou liberto. Eu vivo em liberdade. Amém, queridos? Aleluia. Não é só por imposição de mão do pastor, não. Não, irmão. Não adianta você... tem crente que tem coleção de digital de pastor na cabeça. Tem digital de todos os gostos na cabeça. Vários, assim, coleção. Mas não adianta, irmãos. Você pode ter uma vida das pessoas orando por você, mas se você não viver a palavra, não se alimentar da palavra, não praticar a palavra, não vai dar certo, irmão. Porque você pode num momento ali receber uma bênção e já perder no outro momento, porque você não alimentou a sua vida espiritual. Amém? Amém. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Não pense em voltar, não, irmãos. Fique firme naquilo que Deus te chamou para fazer.
Linguagem do reino é alegria. Diga assim, alegria. Alegria. Alegria, irmãos. Aleluia. A Bíblia não diz que o fruto do Espírito é tristeza. Não, é alegria. Ah, mas eu não tenho motivos para sorrir. Ah, não tem? Não tem mesmo? Tem certeza? Meu Deus do céu. Sabe por que às vezes a gente tem essa tendência de achar que não tem motivo para sorrir? Talvez é porque você está virado para o olho do furacão. Você está virado para os problemas, para uma área, para as coisas que talvez, as dificuldades, as aflições, os conflitos da vida. Jesus falou, no mundo tereis aflições, não é um mar de rosa. E você está focado naquilo. Mas se você virar para o outro lado, você vai ver que você tem muitos motivos para se alegrar. Amém? Aleluia. Não, meu pé está doendo. Mas eu tenho pé para andar. A minha mão está doendo, mas eu tenho mão para andar. Amém? Aleluia. E eu só estou dando um exemplo. Eu brinco com meu filho, né, quando ele se machuca. Eu falo assim, não se preocupe, é marcas de alegria. Marcas de alegria. Já orar. Então, irmãos, às vezes é um posicionamento. Olhe, queridos, para aquilo que Deus fez por você. Deus resgatou você, Deus comprou você, te restaurou, colocou o Espírito Santo, que é o selo da salvação, a redenção dentro de você. Que se Cristo voltar, você vai subir com Ele. Aleluia! Se alegra aí, crente? Aleluia! Amém? O apóstolo Paulo falou em Filipenses 4:4: alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. Coloca lá, Filipenses 4:4. Sabe, irmãos? E não é Deus que tem que se alegrar por nós, é nós que temos que se alegrar, irmãos, é a coisa nossa. Aleluia. O fruto do Espírito, irmãos, não é para o Espírito Santo praticar. O fruto do Espírito é para o nosso verdadeiro eu, ou seja, o Espírito humano praticar. Você acha que o Espírito Santo precisa praticar a paciência? O Espírito Santo é o Espírito Santo, irmão. Amém? Domínio próprio, ele precisa controlar o domínio dele? Não, amém? Então o fruto do Espírito é para mim e para você fazer. Alegre-se sempre do Senhor. E sempre é sempre. Quantos sabem que sempre é sempre? Sempre é algumas vezes? É sempre, irmãos, sempre no Senhor. Aí por isso que eu digo, a Bíblia diz também, o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Portanto já é uma outra passagem que eu já vou pegar aqui, né? Todas as coisas cooperam, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou o versículo? Não? Tem gente que gosta dessa parte, mas a segunda parte diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outra versão diz assim, que vivem segundo o seu propósito. Amém? Quer que todas as coisas cooperem para o seu bem? Viva conforme o propósito do Senhor. Amém, queridos? Aleluia, Deus é bom. Rapidinho, vamos adiantar aqui, queridos. O reino de Deus. Romanos 14, 17 e 18. Romanos 14, 17 e 18 diz: porque o reino de Deus não é comida, diga assim, não é comida, nem bebida. Em outras palavras, diz assim, o reino de Deus não é natural, o reino de Deus não é material. O reino de Deus é espiritual. Amém, queridos? Mas justiça, diga justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A linguagem do reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus, queridos. Aleluia. Quantos querem ser agradáveis a Deus? Eu quero ser agradável a Deus, eu preciso viver em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Voltando, aquele que desse modo serve a Cristo, é a mesma versão? Serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Além de agradar a Deus, você é aprovado também. Queridos, a Bíblia, irmãos, aleluia, ela é maravilhosa, amém? Quando você alegra a Deus, você serve a Deus, agrada a Deus e ainda é aprovado pelos homens, porque o que está escrito aqui é para uma conduta de vida, para viver e reinar nessa terra. Amém? Justiça, irmãos, 2 Coríntios 5:21, rapidamente, aleluia, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, essa palavra fôssemos é futuro, presente ou passado?
fôssemos. Passado. Amém? Se fosse, agora ficou estranho, né, irmão? Se fosse, era outra coisa, mas fôssemos é passado. Fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Agora eu pergunto, você é justo ou você não é justo? Talvez você pense assim, não, eu não sou justo, não, que isso, pastor? Justo é só Jesus. Ainda faz um piquinho, Jesus. Justo santo é só Jesus. Justiça, não sou justo. Você não é justo. Essa justiça aqui não está falando do que você pode ou não pode fazer. Essa justiça aqui está falando pelo que Ele fez por você. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Dá glória a Deus aí por isso. Aleluia. Deus é bom. Nós podemos crescer em fé, mas não podemos crescer em justiça. Sabia disso? A Bíblia diz que nós pelo ouvir da palavra, a gente cresce em fé. Amém? Agora, a justiça não. Justiça, quem conquistou essa posição foi Jesus, por mim e por você. E você se torna justo quando você nasce de novo. Quando você recebe do sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você. Amém? Você não vai, eu vou ficar, não. Ou você é justo ou você não é justo. Amém, queridos? Não tem meio termo. Posso estar crescendo em fé, mas justiça, o que Ele conquistou para mim, está feito, está assinado, está registrado no cartório celestial. Amém, queridos? Amém. O poder do justo é viver uma vida sem medo, sem culpa e sem condenação. Irmão, essa justiça aqui, ser justiça de Deus, é viver uma vida sem medo, diga assim, sem medo, sem culpa e sem condenação. Amém, querido? Sabe por quê? Cristo, obrigado, Pai, porque foi Tu que realizou por mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu recebo. Aleluia. Amém? Amém? Sem medo, sem culpa e sem condenação. Qualquer coisa que venha trazer esse tipo de pensamento para você não vem de Deus, é do diabo. O diabo, quando ele vai colocar medo nas pessoas para paralisar as pessoas. É assim. Não vos dei o espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Sabe que a pessoa vive com um pensamento, um sentimento de condenação? Isso não é um sentimento de quem é justo em Deus, mas de condenação. Jesus pagou o preço para você, te comprou, lembra da redenção? Amém? Ele já te comprou, agora você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Andar em justiça é andar de primeira classe. Diga assim, eu sou passageiro da primeira classe. Nós estamos numa jornada, numa viagem, amém? Mesmo destino, é o mesmo avião, o mesmo voo, amém, queridos? A mesma viagem, mas você escolhe se você quer andar de primeira classe ou de segunda classe, né? O que você prefere? Na primeira classe tem umas regalias, irmão. Aleluia. Amém, queridos? Amém. A linguagem do céu é maravilhosa, a linguagem do reino. Amém, queridos? E essa posição de justiça, a primeira classe, só usei uma ilustração. Amém, queridos? Estamos nessa jornada rumo ao céu. Aleluia. Amém, queridos? Mas alguns crentes vão chegar lá usufruindo de tudo aquilo que Jesus conquistou, e outros crentes vão chegar lá ainda meio, sabe, aquele meio aos trancos e barrancos. Sim, o pastor costuma dizer que o arrebatamento é como passar um imã, né? Um imã gigante, né? No céu assim, e os crentes de plástico ficam tudo, né? Só vai subir os crentes de ferro. Aleluia. Diga assim, eu vou subir. Paz, né? Filipenses 4:7 fala sobre paz também, né, irmãos? Mas não precisa abrir ali para nós ganhar tempo, né? Andar em paz é andar livre da ansiedade, da preocupação. Amém, queridos? Jesus já conquistou isso para mim e para você. Aleluia. Amém? Diga assim, andar em paz é andar livre da ansiedade e da preocupação. Jesus falou assim, não andeis ansiosos porque é a vez de comer, de beber, de se vestir. Não olhem os pássaros, as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, mas vosso Pai Celestial bem sabe que elas necessitam dessas coisas. Talvez tenha alguém aqui preocupado com essas coisas. O Senhor fala para você nessa noite, não andeis ansiosos. Não, fique tranquilo, está chegando. Diga assim, está chegando. Aleluia, amém? Está chegando. É andar livre da armadilha da ofensa. Armadilha da ofensa. Você se ofende facilmente? Não precisa responder, nem olhar para o lado, faz cara de paisagem, né? Se você se ofende facilmente, talvez você não está dando em espírito, está dando meio na carne, né? Cuida, irmãos, vamos lá, vamos avançar aqui, amém, queridos?
A alegria, já falei sobre a alegria, né? Mas talvez você pense assim, será que eu tenho motivo para alegria? A alegria faz parte do dia. Eu já chamou o Ministério de Música, já pode ir chegando, glória a Deus, amém. Eita glória, já estou acabando. Falar assim já para você, né, fazer de conta que você... Vamos lá, a alegria faz parte do reino de Deus. Eu já falei sobre isso, né? O fruto do Espírito é alegria, não é tristeza. Irmãos, você pode por um momento ficar triste, sim. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sabe que Jesus chorou, irmãos? Ele chorou para a morte de um amigo, Lázaro. Ele chorou, amém? Por um momento você pode ficar triste, irmãos, mas você não pode viver uma vida de tristeza, amém, queridos? E o Senhor te chama nessa noite para um novo caminhar, um novo andar, uma nova história, aleluia, uma nova história, amém, queridos? Aleluia, aleluia. Em situações difíceis, né? O diabo diz: é melhor levar isso a sério. O diabo, imagina o cabeça rachada falando: é melhor levar isso a sério, querendo botar medo, né? Aleluia. Mas então você tem que dizer: eu vou me alegrar, amém? Aleluia. A alegria, queridos, é um negócio sério do céu. Eu ouvi essa expressão uma vez e nunca esqueço, irmãos. Isaías 61:3, pode colocar lá se você puder, lá para nós. Isaías 61:3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Olha só, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, o óleo, o símbolo do óleo é o Espírito Santo. O Espírito Santo despedaça julgo, amém? Despedaça o julgo, irmão. Se tem alguma coisa te trazendo tristeza, o óleo do Espírito vai transformar, vai despedaçar. É óleo de alegria. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não sei a maneira com que você chegou aqui. Talvez Satanás tenha tentado acusar você, dizendo: você não pode, não adianta, você não vai conseguir. Não adianta você ir lá na igreja, não, você vai fazer lá. O Senhor está falando com você, com pessoas aqui, irmãos. Jesus ainda cura hoje, liberta hoje, transforma hoje, salva hoje, batiza no Espírito Santo hoje. Aleluia. Deus não mudou, queridos. Deus não mudou e nem vai mudar. As pessoas mudam, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite, queridos, que Ele fez promessas para pessoas aqui, e pessoas já estão desacreditadas, achando que nunca vai acontecer. E o Espírito Santo fala com você nessa noite: eu sou fiel para cumprir. Mas Ele fala para mim e para você assim: vem comigo, pega junto comigo, vamos fazer acontecer. Aleluia. Não importa o que o diabo fala sobre a sua vida, o importante é o que Deus